obrigado, irmão. Agora passo a palavra para a pastora Dani. Agradeço a Deus pela sua vida e pela saúde restaurada. Amém, amém, glória a Deus. Boa noite, irmãos, a paz. A paz. Bom, primeiro eu quero agradecer a todos os irmãos, né, aqui do grupo que estiverem em oração. Eu quero agradecer pelas mensagens de carinho, de cuidado que eu recebi durante essas 2 semanas que eu fiquei doente. E eu louvo e agradeço a Deus pela vida de cada irmão aqui, por essa unidade que Deus tem desenvolvido dentro do grupo e por tanta coisa que Deus tem operado aqui no nosso meio. Coisa que às vezes a gente não chega nem a acreditar que é uma realidade, né? E eu louvo e agradeço a Deus por isso, amém? Agradeço por cada irmão aqui, em nome de Jesus, amém? E, bom, irmãos, eu não sei para quantos aí do outro lado, eu espero conseguir chegar até o final da ministração da palavra, mas eu não sei quantos aí do outro lado conseguem sentir que a presença do Espírito Santo é real no nosso meio hoje. Eu não sei, é um ambiente diferente. Eu não sei explicar, eu não sei quantos aí do outro lado conseguem sentir que o Senhor está aqui conosco, que o Espírito Santo está sentado aqui conosco. E eu creio, em nome de Jesus, que essa noite é uma noite que Deus quer nos alinhar. Eu acredito fortemente dentro do meu coração, com tudo aquilo que o Senhor trouxe nessas 2 semanas. Eu acredito muito forte que essa noite é uma noite de cura sobre as nossas vidas. Aleluia. É uma noite que o Espírito Santo ele quer vir com força sobre o nosso coração. E ele quer mexer na terra do nosso coração. É muito forte aquilo que o Espírito Santo quer fazer no nosso meio. Eu creio que o Senhor tem nos chamados, queridos, nesses dias para um nível mais profundo com Ele. Eu creio que tem sido um tempo que o Senhor tem nos chamado para um relacionamento de mais intimidade com Ele. Só que para isso, Deus ele precisa nos curar de algumas coisas que existem dentro do nosso coração que tem nos impedido de poder avançar para esse lugar nele. Que tem nos impedido a nos achegar diante dessa presença dele com todo o nosso coração, com toda a nossa verdade. Mostrando para ele assim, Deus, eu sou falho, mas eis-me aqui. Eis-me aqui para que o Senhor possa, tocar na terra do meu coração. Para que o Senhor possa lançar sementes sobre o meu coração, mas que a terra do meu coração seja uma terra fértil, uma terra que dê fruto, uma terra que seja profunda, sabe? E eu vi assim, irmãos, desde o início aqui do culto, o Espírito Santo movendo, desde daquilo que a irmã Dina leu, né, lá no Salmo 139. Quando ela terminou de ler, o Senhor assim falou muito forte no meu coração, principalmente ali no versículo 8, 9 e 10. Eu não sei se foi a Dina que separou esse versículo, eu não sei se foi a Sara que pediu para que ela lesse, eu não sei. Mas é impressionante o quanto o Espírito Santo tem falado a mesma linguagem no nosso coração aqui, e isso é maravilhoso. Porque é isso que a igreja do Senhor precisa. É isso que o povo de Deus precisa. Essa unidade. Quando um fala, testifica no coração do outro. Quando um sente, o outro está lá sentindo também. Dessa mesma unidade de espírito, nesse mesmo alinhamento. Eu creio que é isso que Deus quer fazer na igreja dele nesse tempo. E quem dera se todas as igrejas do Senhor pudessem viver dessa mesma comunhão, dessa mesma unidade no espírito, nesse mesmo entendimento, né? E os versículos 8, 9 e 10, que a palavra de Deus fala assim: se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. A palavra de Deus aqui, queridos, nos fala que no mais profundo abismo, na maior dificuldade, talvez, que nós possamos enfrentar, a mão do Senhor vem e ela nos alcança. Ela nos alcança de uma forma sobrenatural que muitas vezes nós não conseguimos mensurar aquilo que o Senhor faz sobre as nossas vidas.
Mas aquilo que o Senhor me fez refletir, queridos, durante essas 2 semanas que eu fiquei doente, aquilo que o Espírito Santo mais ministrou no meu coração, é o quanto Ele conhece a terra do nosso coração. É o quanto Ele nos conhece verdadeiramente por dentro e o quanto Ele nos quer verdadeiros na sua presença. Mas a pergunta que eu quero deixar para nós nessa noite como uma reflexão: o quanto nós temos conhecido a Deus? O quanto nós temos buscado essa presença dEle com força? O quanto nós temos buscado a presença dEle com verdade? O quanto nós temos rasgado o nosso coração, rasgado as nossas vestes diante da presença dEle e dizendo assim: Deus, eis-me aqui. E eu quero te conhecer no mais profundo. No mesmo abismo que o Senhor me tira, no mesmo abismo que o Senhor me conhece com a mesma mão. Eu quero ter esse mesmo conhecimento contigo. Eu quero poder preparar a mesa da minha casa com a minha família. Eu quero separar um lugar para ti, para que o Senhor possa vir, possa sentar comigo e a minha família. Porque a palavra de Deus nos fala que é na mesa que nós conhecemos o Senhor. É na mesa que Deus desenvolve a intimidade, é na mesa que é o lugar de revelação, é o lugar que Ele abre os nossos olhos espirituais, para poder revelar coisas profundas que Ele quer fazer sobre as nossas vidas. E isso foi algo, queridos, que eu compartilho com vocês. Eu creio que hoje não é só uma noite, sabe, de uma pregação, de eu estar aqui falando algo, mas é algo daquilo que eu vivi nessas 2 semanas. Eu posso dizer que foram 2 semanas mais difíceis e as 2 semanas melhores da minha vida, dentro daquilo que diz respeito ao mundo espiritual, dentro daquilo que o Senhor liberou, dentro daquilo que o Senhor trabalhou dentro do meu coração. E eu não quero guardar isso só para mim, porque a mesma presença forte que eu senti do Senhor sobre a minha casa, quando eu puxei a cadeira da minha mesa e convidei Ele para sentar na mesa comigo, é a mesma presença que eu quero compartilhar para que vocês possam convidar o Senhor para sentar na mesa com vocês. Para que vocês possam convidar, sabe, dizer assim: Deus, eu tenho dificuldades, eu tenho muita coisa que eu preciso resolver. Então vem sobre a terra do meu coração e lança as tuas sementes. Trata o meu coração com verdade naquilo que eu preciso ser curado, naquilo que o Senhor precisa liberar sobre a minha vida. E é impressionante o quanto o Senhor trabalhou nessas 2 semanas o quebrantamento dentro do meu coração, porque, queridos, muitas vezes, eu não sei quantos aqui vão concordar comigo, mas muitas vezes nós entramos talvez dentro da casa do Senhor ou dentro de um ambiente de culto e parece que nada acontece. Eu não sei quantos aqui se identificam. Ou você entra dentro de uma igreja, parece que você entra frio, parece que você entra vazio e parece que você sai do mesmo jeito. Parece que às vezes você está sentado num ambiente, parece que aquele culto é como se aquilo não estivesse fluindo. É como se fosse um ambiente que não está preparado para aquilo que o Senhor quer movimentar. Só que eu quero chamar a atenção aqui nessa noite e dizer para nós aqui, como filhos do Senhor, que quando nós entramos no culto ao Senhor, nós não dependemos do ambiente frio que está naquele lugar no mundo físico. Mas tudo depende de como está o meu coração quebrantado. Depende muito daquele culto que eu vou prestar para o meu Deus, que eu vou me derramar, que eu vou me ajoelhar, que eu vou entregar tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou diante da presença do Senhor. E eu vou dizer: Deus, eu quero tirar tudo que está aqui dentro do meu coração, eu quero oferecer para Ti. O ambiente muda, irmãos. O ambiente, ele muda. Quando nós nos enchemos da presença do Senhor, é impossível não transbordar quem está à nossa volta. Tudo muda. Se nós carregamos a presença do Senhor verdadeiramente dentro do nosso coração, mesmo com as nossas falhas, porque todos nós temos, todos os dias, até que Jesus volte, nós vamos sempre precisar ser curados de algo. Sempre o Senhor vai ter algo para curar, sempre o Senhor vai ter algo para poder consertar nas nossas vidas. E é nisso que está a nossa dependência no Senhor. Porque talvez se nós chegássemos num nível de perfeição, não precisaríamos mais do nosso Pai. E esse é o brilho de ser um ser humano.
que carrega uma simplicidade de dizer assim: eu sou falho. E é por isso que eu dependo do meu Deus. É por isso que eu dependo da presença do Senhor. É por isso que eu não posso passar um dia da minha vida sem que o Espírito Santo venha. E sem que eu busque essa presença com força. Sem que ele se assente na mesa comigo. E foram coisas, queridos, que o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração. E muitas vezes nós chegamos dentro da nossa vida. Às vezes nós chegamos num nível pensando que às vezes nós já sabemos tudo. Ou que nós não precisamos da simplicidade, da doce voz do Espírito Santo. Que às vezes nós não precisamos talvez ouvir mais uma palavra, ou não precisamos hoje talvez dobrar o nosso joelho e orar e buscar o Senhor. E é nesses momentos, queridos, muitas vezes que o Espírito Santo vem e nos mostra o quanto nós somos dependentes dele. Desde o início do culto, cada louvor que foi trazido, a Dina trouxe esse salmo. Na hora que a Dina trouxe esse salmo, o Espírito Santo falava: eu conheço no mais profundo, mas o quanto vocês me conhecem. O quanto vocês me buscam. O quanto vocês me procuram. E depois, em seguida, a irmã Domingas, trouxe um testemunho aqui sobre cura. E eu achei, assim, muito curioso aquilo que ela compartilhou. Porque ela disse, assim, que quando ela foi curada, ela disse, assim, que ela precisava continuar buscando. Ela precisava continuar ouvindo. Por quê? Porque quando nós somos curados, nós sabemos que a presença de Deus não é algo de mentira, mas é algo real. Sim, ele é um Deus que cura, ele é um Deus que opera milagres, sim, ele é um Deus que toca. Ele é um Deus que você pode tocar ele, sim. Quanto mais nós buscamos a presença do Senhor, quanto mais nós buscamos a intimidade dele, é possível sentir o carinho do Senhor passando a mão no nosso rosto. É possível sentir a presença dele real. Porque eu vivi isso. Eu não conto daquilo que o vizinho viveu, eu conto daquilo que eu senti durante todos esses dias. O Senhor cuidando de mim durante 2 semanas. Enquanto muitas pessoas às vezes mandavam mensagens querendo que era o Covid, eu sabia que era a permissão do Senhor para poder buscar mais a presença dele cada vez mais. Para poder alinhar coisas que o Senhor já tinha me direcionado a fazer e eu hesitei em obedecer a voz do Senhor. E Deus estava falando: filha, eu te chamei para fazer, então faça. Flua. Quando Deus nos pede algo, irmãos, quando Deus nos pede algo, não hesite em obedecer. Porque a palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque o sacrifício, ele dói mais. O sacrifício, ele nos rasga. O sacrifício, ele nos fere. E quando nós obedecemos a Deus de todo o nosso coração, não parcialmente, não obedecer, às vezes naquilo que é confortável, porque de fato tem coisas que é mais confortável, nós conseguimos obedecer. Agora tem coisas que o Senhor nos pede que nos custa muito, às vezes nos custa renúncia, nos custa um trabalho, nos custa às vezes a nossa paz. E é nesse nível que nós mostramos para o Senhor o quanto nós amamos Ele verdadeiramente. É quando nós fechamos o nosso olho e dizemos assim: ei Deus, eu estou aqui para fazer a Tua vontade. Mesmo sendo difícil, mesmo me custando, mesmo eu me sentindo incapaz e tão pequena, mas eis-me aqui para poder fazer a Tua vontade. Porque, queridos, muitas vezes aquilo que nós subestimamos de nós mesmos, às vezes as pedras que nós colocamos dentro da nossa vida, às vezes o nosso complexo de inferioridade, às vezes o nosso complexo de rejeição, às vezes não deixa com que nós caminhamos para frente. E muitas vezes o Satanás usa essas pequenas estratégias para poder falar nos nossos ouvidos: você não é capaz. Você já tentou uma vez e você faliu, você não conseguiu. Uma vez o Senhor já te levantou e você não conseguiu dar conta. Você lembra lá atrás quando você foi rejeitado?
Quando disseram que você era pequeno, quando lançaram palavras contra a tua vida, quando foi julgado, quando foi perseguido. Quantos de nós, queridos, já não passamos por isso na nossa vida cristã? Quantos de nós? E a palavra de Deus fala que bem-aventurado aquele que sofre perseguição. Bem-aventurado aquele que é manso, aquele que é humilde de coração. Bem-aventurado aquele que é caluniado pelo nome do Senhor, por amor ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E muitas vezes nós enxergamos isso como algo ruim, porque não é fácil passar por isso. E essas vozes começam a vir dentro do nosso ouvido, dizendo que não somos capazes, e nós começamos a nos colocar num lugar, começamos a jogar terra dentro de nós mesmos. E quando nós vemos, nós estamos nos colocando dentro de um buraco sem fim. E é nesse momento que o Senhor vem e nos resgata. É nesse momento que o Espírito Santo diz assim: ei, eu chamei você para fazer. Eu chamei você, você é meu. Eu te escolhi, eu te separei. E ninguém te tira da minha presença. Ninguém tira você do plano que eu tenho sobre a tua vida. Ninguém tira. A única pessoa que pode tirar você daquilo que Deus te chamou para fazer é você mesmo. O maior inimigo do propósito que nós carregamos somos nós mesmos, porque só nós, com o nosso pecado, podemos fazer a separação entre nós e o Senhor. Mas ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para poder movimentar na nossa vida, para poder cumprir dentro do reino dele. E depois, em seguida, a Vanusa trouxe um louvor, né, que fala sobre conserto, né, que fala sobre quebra. E, queridos, muitas vezes, os próprios louvores, muitas vezes nós louvamos ao Senhor pedindo para que Deus faça coisas dentro de nós. E por muitas vezes eu disse para Deus, antes de eu ficar doente, eu disse assim: Senhor, se precisar, sonda o meu coração. Vê se há algum caminho mau ainda. E se houver, quebra. Quebra em pedacinho. Mas faz a tua vontade. Porque a partir de hoje eu não quero tomar decisão nenhuma sem que eu seja aprovada pelo Senhor, sem que o Senhor diga sim, que o Senhor assina autorizando a decisão que eu estou tomando. E quando nós pedimos, queridos, Ele vem e Ele faz. Ele faz porque Ele quer, como a palavra de Deus fala, nós somos vasos de barro na mão dele. Alguns de nós somos mais maleáveis, temos a facilidade de deixar Ele vir e lapidar, somos mais obedientes. Outros talvez não têm tanta facilidade em renunciar a coisas e obedecer à voz do Senhor. Às vezes renunciar ao nosso tempo, né? O bem mais precioso que nós temos hoje, depois da nossa família, é o nosso tempo. Por quê? Porque para a gente conseguir estar na presença do Senhor é preciso ter tempo, e muitas vezes nós não temos tempo. E muitas vezes é isso que o inimigo usa. Ele rouba o nosso tempo. Ele nos enche de coisas, de muitas coisas, para que nós venhamos a ficar cansados e nós não venhamos a conseguir a buscar a face do Senhor. Muitas vezes não conseguimos jejuar, não conseguimos tirar um tempo para poder ler a palavra de Deus, que é o manual para a nossa vida. Muitas vezes não conseguimos dobrar o nosso joelho e buscar o Senhor em oração. Às vezes Ele nos chama na madrugada para orar, nos custa o sono, e muitas vezes, muitos de nós não conseguimos, às vezes, levantar na madrugada para poder orar ao Senhor. E coisas vêm, muitas vezes, tentando roubar o nosso tempo para nos tirar desse lugar. E às vezes, no meio de tudo isso, se nós não tivermos o cuidado, o discernimento de entender a voz do Senhor que nos chama, o Senhor, Ele vem, Ele permite coisas para nos parar. Para poder dizer assim: ei, tudo aquilo que você está fazendo é importante, mas a minha presença é mais importante do que qualquer outra coisa que você faça na tua vida. E às vezes Ele tem que nos parar. E às vezes Ele permite sim situações, sim, permite às vezes enfermidade, sim. A enfermidade, sim, que vem muitas vezes do inimigo tentando lançar contra as nossas vidas, mas existem enfermidades que o Senhor nos permite. Muitas vezes para nos quebrar e nos mostrar que nós somos dependentes dEle. E que o melhor lugar que nós podemos estar é aos pés dEle, buscando a presença dEle verdadeiramente. Porque quando nós caímos numa cama, nós vemos o quanto nós somos pequenos. E o quanto nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E foi uma das orações que eu fiz ao Senhor.
E quando nós pedimos algo para o Senhor, queridos, não pense que Deus ele não ouve a nossa oração, ele ouve, ele atende. Muitas vezes nós falamos de um Deus que lá no fundo, quando Deus opera coisas, nós olhamos e às vezes nem acreditamos. Porque parece ser coisas tão grandes que o Senhor está cumprindo. Que nós olhamos e dizemos assim, nossa, será que isso é verdade? Será que é Deus mesmo que está falando? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que eu não estou imaginando coisas? Não, Deus ele é real. Sim, ele fala. Agora, será que nós temos conseguido ter o discernimento de saber o que é a voz do Senhor? Saber diferenciar quando é aquilo que é do nosso coração que é enganoso e quando é aquilo que o Espírito Santo está falando ao nosso coração. Eu escuto muitas testemunhas de pessoas que falam que elas não conseguem ouvir a voz do Senhor. Elas não conseguem discernir se é coisa da cabeça delas ou se é o Espírito Santo falando. E para isso, queridos, para que nós possamos conhecer Jesus verdadeiramente, nós temos que ter relacionamento com Ele. E relacionamento com Ele é entrega. Relacionamento com Ele é busca na oração. E às vezes nos custa. Na nossa correria do dia a dia, às vezes nos custa. Parar para poder falar com o Senhor, ou às vezes nós não temos nada para falar. Quantas vezes o Senhor me acordou na madrugada para orar e eu não tinha nada para falar, eu dizia assim, Deus, mas eu não tenho nada para falar. E o Senhor falava assim, mas eu tenho, filha. Só se cala e me ouve. Porque muitas vezes nós chegamos ao Senhor com tantas petições. Nós precisamos de tantas coisas sobre a nossa vida. Tantas coisas, tantas necessidades nós temos. Só que muitas vezes nós não paramos para olhar o outro lado é o Senhor quem está. E muitas vezes discernir e entender que Ele também tem coisas para falar para nós. Ele também tem direções para nos dar. Ele também é um pai que quer conversar com o filho, que quer saber como foi o nosso dia, embora ele já saiba, mas ele quer ter essa conversa com a gente. Ele quer saber quais são as nossas dificuldades, quais são os desafios que nós temos enfrentado no nosso dia a dia. E depois, a outra irmã, né, a Ana, que cantou o louvor, que a casa, né, essa casa é sua, nós deixamos ela para você. E esse louvor, queridos, é um louvor muito profundo, porque quando nós estamos cantando, nós estamos dizendo que a nossa casa é do Senhor. Vem e coloca cada coisa no seu lugar. E eu convido a gente a fazer essa reflexão, queridos, essa noite. Será que dentro das nossas casas nós estamos deixando o Espírito Santo vir e colocar cada coisa no seu devido lugar? Porque quando nós arrumamos a nossa casa, nós arrumamos baseado naquilo que nós achamos que tem que estar. Só que quando o Espírito Santo ele vem e entra dentro da nossa casa, ele começa a mudar cada coisa de lugar. E existem coisas, às vezes, que nós não queremos que ele mude de lugar. Porque são coisas que nos custam tirar de um lugar e colocar no outro. E muitas vezes é isso que o Espírito Santo faz. Ele vem, ele arruma a casa, ele organiza a casa. E tem coisas que ele arranca. Tem coisas que ele tira do lugar. E quando nós entregamos a nossa casa, a nossa vida, tudo o que nós temos e tudo o que nós somos diante da presença do Senhor, nós temos que estar preparados para que ele arranque todas as coisas de lugar daquilo que não é da vontade dele. São coisas que não tem como a gente deixar escondido debaixo do tapete. Não, porque o Senhor ele vai vir, ele vai erguer esse tapete, ele vai tirar aquilo que está escondido e ele vai arrancar. E por último, a filha da Celita, né? Que ela compartilhou o louvor do Remove a Minha Pedra, né? E esse louvor fala exatamente isso. De ressurreição. Quantas vezes, talvez, nós estamos crendo, às vezes, que a nossa vida com Deus está tudo de acordo.
Só que quando nós vamos para a presença do Senhor, às vezes nós não conseguimos sentir a presença dele. É como se Deus falasse com todo mundo, mas comigo o Senhor não fala. E é exatamente isso que Deus quer fazer nesse tempo, queridos. Ele quer remover pedras do nosso coração. Pedras da nossa mente, que muitas vezes nos bloqueia, que muitas vezes nos paralisa. Medos que nós sentimos, que não nos deixa caminhar para frente, que não nos deixa cumprir o nosso propósito. E pra gente, lá no livro de Mateus, eu vou ler aqui só um trecho, queridos. Livro de Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 1. A palavra de Deus fala assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. A palavra de Deus aqui começa, queridos, falando que nesse dia Jesus saiu de casa e ele se assentou à beira-mar. O que a Bíblia nos mostra com relação a isso? Jesus, ele se assentou à beira-mar. Jesus é alguém simples. Ele não é complicado. Ele não é um Deus que ele precisa de todo um ambiente preparado para ele. Não. Ele é um Deus que, se você tiver com o teu coração quebrantado, com o teu coração verdadeiro, disposto a deixar ele a mexer na terra do teu coração, disposto a se rasgar diante da presença dele em verdade, dizer assim: eu preciso que o Senhor mude as coisas de lugar dentro da minha vida. Ele é um Deus que ele vem na simplicidade. Não precisa de muita coisa, queridos, para poder vir. Ele bate a porta. Se nós abrimos, ele entra. Ele senta conosco e ele nos ensina. Só que para isso nós precisamos ter a iniciativa de buscar por esse Deus simples que nós temos. Um Pai humilde, um Pai de simplicidade. Um Pai que não é complicado. Mas um Pai que quer ter um relacionamento de verdade conosco. Que quer ter intimidade de verdade, que quer que nós venhamos a chamar por Ele e deixar com que Ele transforme verdadeiramente as nossas vidas. E não só num culto, mas é todos os dias da nossa vida. É você estar na tua casa, às vezes fazendo a comida, e chamar por Ele. Às vezes é você estar no teu trabalho, com os teus afazeres, mesmo no meio da tua correria. É você dizer assim: Deus, no meio da correria, vem, fica aqui do meu lado, fica aqui comigo. Me ensina, fala comigo. É você se lembrar que em todo tempo é só chamar pelo nome dele, que ele senta com você e te ajuda. Que ele está com você o tempo todo. Muito mais no nosso secreto, quando ninguém está olhando, do que quando nós só estamos aqui reunidos. É quando a câmera desliga, a presença do Espírito Santo toma as nossas casas. Ele continua no mesmo lugar. Não precisando de um louvor, não precisando só de um instrumento, não precisando só de alguém trazendo a palavra, mas precisando do nosso coração, dizendo que nós somos filhos, que precisamos de um Pai sobre as nossas vidas. E aqui em seguida a parábola vai dizer assim, que de muitas coisas Jesus começa a falar com aquelas pessoas em parábolas. E ele fala a seguinte parábola: E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quantos de nós hoje, talvez se a gente sentar para poder ler essa parábola, sem precisar ler a explicação da parábola, bem, porque o livro de Mateus vai nos explicar a parábola.
Mas quantos de nós hoje, talvez ao sentar aqui para ler só esses versículos, conseguiria discernir aquilo que Jesus estava pregando para esse povo? Aqui Jesus está falando de sementes, terras aonde essas sementes caem. Essa terra diz respeito ao nosso coração. Essas terras diz respeito à nossa vida. É aquilo que lança, que o semeador, que é Cristo, vem e semeia nas nossas vidas. O que nós fazemos com essas sementes? A reflexão que eu quero deixar, irmãos, para nós nessa noite é qual é a terra do nosso coração. A Bíblia fala que a primeira terra aqui é uma terra que essas sementes ela cai à beira do caminho. E as aves vêm e tomam essa semente. Quantas vezes é semeado sementes nos nossos corações? E muitas vezes, no momento que nós estamos emocionados ali, recebendo um louvor ou recebendo uma palavra, nós acreditamos assim, Senhor, eu creio que agora eu consegui entender a Tua voz, eu consegui entender aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Só que quando aquela emoção passa e a rotina do dia a dia volta ao normal, aquilo que foi lançado, outros vêm e roubam essa semente do nosso coração. E é como se na segunda-feira, que começa a semana, é como se tudo começasse do mesmo jeito, com a mesma frieza. E daí nós precisamos de um próximo culto, para poder ser um combustível para nós. Só que isso, querido, se torna emoção nas nossas vidas. Isso não se torna um relacionamento verdadeiro com Deus, com uma raiz profunda. Dizendo assim, Deus, o Senhor está comigo na segunda, na minha correria, na minha dificuldade, no meu dia triste, no meu dia mal, mas o Senhor está comigo. Mas na terça, o Senhor também está comigo, no dia bom. Na quarta, na quinta, até que o culto venha a acontecer. E a segunda terra, a palavra de Deus fala que ela cai em solo rochoso. O solo rochoso é um solo que ele não consegue reter muita água. Ele pode brotar rápido, mas ele também morre rápido. Por quê? Porque ele não tem raiz. E o que é a raiz em Deus? É o nosso relacionamento, no nosso secreto com o Senhor. É o quanto eu busco me aprofundar nele e conhecer a Ele. O quanto eu busco nele experiências com Ele. Não só de ouvir falar os testemunhos de outras pessoas, mas é aquilo que eu vivo com Ele no meu dia a dia. É aquilo que eu vivo, é aquela semente que eu aproveito, que cai dentro do meu coração. Mas eu não deixo essa semente morrer. Eu faço com que ela venha criar raiz. Só que existe muito solo, queridos, de coração, que é rochoso. Que no momento da emoção, da alegria, aparentemente parece que aquilo vai dar fruto. Só que quando daqui a pouco aquilo morre. Porque não tem raiz, não tem firmeza no Senhor. Não tem aquele discernimento assim, no dia bom o Senhor está comigo, no dia mau o Senhor está comigo. No dia da celebração o Senhor está comigo, mas no dia da enfermidade o Senhor também está comigo. E o último fala do solo entre espinhos, o penúltimo, entre espinhos. Cresceram e sufocaram. O que esses espinhos? São muitas vezes os problemas do dia a dia que nós enfrentamos. Às vezes, problema financeiro, a falta de dinheiro, a dificuldade no trabalho, a dificuldade com alguma pessoa, na família, com algum amigo. Problemas que vêm e nos sufocam para tentar nos tirar da presença do Senhor. E essa semente não consegue brotar no meio dos espinhos, porque os espinhos se tornam mais fortes. A minha preocupação com o amanhã se torna mais forte do que a fé que eu tenho no Senhor. Os espinhos me sufocam, eu não consigo criar raiz nele. Porque qualquer problema que se levanta, eu duvido daquilo que Deus pode fazer na minha vida e que Ele verdadeiramente está comigo no dia bom e no dia mau. E a última semente, a palavra de Deus vai falar para a gente encerrar. Caiu em boa terra, deu fruto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa última semente é quando cai no coração que entende que a nossa dependência está no Senhor. Que a minha dependência não está numa igreja, não está num pastor, não está num professor, não está só num culto, não está no ambiente de um louvor, não está. Está naquilo que eu faço dentro da minha casa, quando está eu e o Senhor.
Está no culto que eu presto a Deus na minha casa. É quando eu levanto a minha voz para poder louvar o Senhor e dizer assim: Senhor, eu tenho esse louvor para te oferecer. É quando eu preparo uma comida e eu convido o Senhor para sentar na mesa comigo. Jesus, vem comer comigo. Vem sentar comigo na mesa. Tem um pratinho aqui para o Senhor. Está separado aqui para ti. Vem aqui, vem me ensinar. Jesus, eu estou indo para o trabalho. Vem trabalhar comigo. Porque não é fácil no meu trabalho. Vem ficar comigo, Jesus. Vem me ensinar. Pai, eu estou indo dormir. Vem deitar comigo. Vem ficar comigo. Não sai daqui. A tua presença tem que estar comigo. Eu necessito da tua presença. Deus, quando eu sonhar, que eu possa sonhar contigo. Que eu possa acordar contigo. Que eu possa dormir contigo. Comer contigo. Trabalhar contigo. Na minha correria, que o Senhor esteja comigo. Se eu estou no carro, senta comigo no banco do carro. Fica comigo. E é essa reflexão, queridos, que eu quero nos convidar a fazer nessa noite. Porque foram... Só um pouquinho, irmãos. Ui. Sim, amém. E então, queridos, essa é a reflexão que eu queria deixar para nós. Porque foram perguntas que eu fiz para mim mesma durante essas 2 semanas que eu estive doente. Foram coisas que Deus alinhou dentro do meu coração. Foram coisas que o Espírito Santo veio e disse assim: ei, filha, tem coisas que eu quero consertar. Eu quero lembrar você de quem você é. Eu quero lembrar você a identidade de filha que você carrega. Eu quero lembrar você daquilo que eu chamei você para fazer. E você tem relutado ao chamado. Por medo, por se sentir incapaz, por se sentir pequena. Por achar que talvez eu não vou estar contigo. Não hesite em obedecer a voz do Senhor. E que nessa noite nós possamos, sabe, irmãos, fechar os nossos olhos. Eu quero nos convidar nessa noite a fechar os nossos olhos. E a refletir no Senhor quem nós somos. Eu quero que você olhe para dentro de você para que nós possamos encerrar. Porque eu creio que essa noite é uma noite de cura. Eu não sei quantos de vocês estão cansados de ter uma vida rasa com Deus. Águas mais profundas. Águas mais profundas, é isso que o Senhor quer fazer sobre as nossas vidas. Águas mais profundas. Caminhando cada vez mais profundo dentro desse mar até que não dê mais pé. Até que a presença do Espírito Santo nos encharque. E que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Não deixa mais o diabo dizer para você que você não é capaz. Não deixa mais o inimigo dizer para você que a tua casa não tem jeito, que o teu casamento não tem mais jeito, que os teus filhos não tem mais jeito, que a tua vida financeira não tem mais jeito, que o teu trabalho não tem mais jeito. Não deixa o inimigo dizer para você que da casa que você veio, da família que você veio, você continua nesse mesmo lugar. Nós não precisamos ser a continuidade dos nossos lares lá atrás, que foram lares destruídos, talvez pelo nosso pai, pela nossa mãe. Eu não sei quantos tiveram dificuldade aqui, sabe, na criação, quantos passaram por isso, mas eu quero dizer para você nessa noite que você não precisa ser aquilo que o teu pai e a tua mãe talvez, sem sabedoria, sem conhecer Jesus naquele tempo, disse para você que você era. Porque houveram coisas que o Senhor trouxe libertação também sobre a minha vida. Palavras lançadas. As palavras que foram lançadas sobre a vida de vocês não têm poder. A partir do momento que vocês se levantam desse lugar onde vocês estão. E vocês dizem assim: ei, eu fui chamado para fazer a diferença sobre essa terra. Eu fui chamado para ser um filho, uma filha do Senhor, que carrega um propósito, que carrega uma vida diferente. A minha família hoje vai ser diferente da família que eu tive lá atrás. No meu lar, o Espírito Santo é quem habita, é Ele quem dita as regras. Se um dia, em nome de Jesus, se lançaram palavras contra a vida de vocês, dizendo que vocês não eram ninguém, talvez foram rejeitados. Talvez aqui eu não sei, pais e mães que lançaram palavras, dizendo talvez que vocês não iam ser ninguém na vida. Eu quero dizer para vocês nessa noite que vocês são filhos, herdeiros de um reino do Senhor. Que o Espírito Santo
Santo de Deus nos convida nessa noite a nos curar de palavras que talvez foram lançadas sobre as nossas vidas. Não se sinta diminuído por isso, porque Deus nos torna grande na nossa humildade. Na nossa pequenez, Ele nos usa como ferramenta nas mãos dEle. Então que você possa fechar os teus olhos agora nesse momento. Eu quero orar por libertação nessa noite. Orar por complexos talvez que nós temos. Complexos talvez de palavras lançadas, de nos sentir pequenos, inferiores, insignificantes, eu não sei. Mas que Deus possa trazer força sobre as nossas vidas nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu oro, Deus, pela vida de cada irmão, Pai, cada irmã aqui desse grupo, Deus. Pai, que o Senhor venha mostrar para nós, Pai, quem nós somos em Ti, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, nesse momento, Pai, por cada irmão, cada irmã, Pai, que talvez veio, Pai, de um lar lá atrás, Pai, um lar disfuncional, Pai, um lar quebrado, Pai. Talvez por pais e mães, Deus, que não tinham sabedoria na Tua palavra, Deus. Palavras talvez que foram lançadas sobre a vida deles, ó Pai. Assim como o Senhor libertou da minha vida, assim como o Senhor tocou, Deus, eu oro em nome de Jesus, Pai, para que eles possam ser libertos, ó Pai, de toda palavra lançada contrária sobre a vida deles, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, levanta cada irmão nessa noite, Pai, cada irmã, para poder funcionar no lugar onde o Senhor chamou eles para funcionar, Pai. Que todo o espírito, ó Pai, de inferioridade, Pai, todo o espírito, Pai, toda palavra lançada, Pai, que caia por terra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, talvez toda a paternidade, Pai, que teve em falta, Deus, na vida dos irmãos, Pai. Talvez mães que foram ausentes, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que haja perdão nessa noite, Pai, que possamos perdoar os nossos pais. Que não venhamos carregar nenhuma condenação sobre a vida deles, mas que nós possamos, Pai, sentir a misericórdia derramada sobre eles, Pai. Porque nós sabemos, Deus, que a nossa casa é tocada e a nossa parentela também, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Deus, por cada dificuldade, Pai, que cada um aqui possa estar enfrentando, Pai, nessa noite. Pai, cura, Deus, interior, ó Pai, de mente, Pai, de coração. Que nós possamos ter um coração de uma terra fértil, Pai. De uma terra que gera frutos bons, Pai, espalha frutos na vida de quem nós passamos, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Se existem pessoas aqui, Pai, que não sabem ainda, Deus, quem elas são em Ti, que nessa noite, Pai, o Senhor possa mostrar quem elas são, Pai. Que elas possam assumir esse lugar, Pai, de filhos legítimos, Pai, dentro do Teu reino, Deus. Quebranta, Deus, coração nessa noite, Pai. Se tem coração endurecido, Pai, que o Senhor possa vir quebrar nessa noite, Pai. Colocar um quebrantamento sobre cada mente, sobre cada coração, Pai querido. Renova, Deus, a mente, Pai, nessa noite, Deus. Liberta corações, ó Pai. Corações talvez que estão em pedra, Pai. Coloca o Teu quebrantamento, Pai, assim como o Senhor fez comigo, Deus. Deus, coloque experiência sobre a vida deles, ó Pai, que eles possam Te buscar, Deus. Que eles possam, Deus, se rasgar em verdade daquilo que eles são diante da Tua presença, para que o Senhor possa derramar, ó Pai, do Teu amor, da Tua cura, da Tua unção sobre a vida deles, Pai querido. Obrigado, Jesus, por cada milagre que o Senhor tem operado no nosso meio, Deus. Quanto tempo, Pai, eu não ouvia, Deus, muitas vezes testemunho de cura como nós temos, Pai, acompanhado aqui no grupo, Deus. E nós sabemos que não é por nós sabemos que o Teu Espírito vem com simplicidade no nosso meio e age, Deus. Eu Te agradeço, Pai, porque mesmo nós não somos merecedores, mas o Senhor está conosco, Deus. Não deixa nunca a gente perder essa simplicidade, Pai. Nunca, Deus. Que nós possamos a cada dia mais sermos parecidos contigo, Deus. Que nós possamos ter o Teu jeito de falar. Que nós possamos ter o Teu cheiro, Jesus. Que o Senhor possa vir sobre as nossas casas, ó Pai. Fazer morada. Mudar cada coisa de lugar. Nos lapidar segundo a Tua vontade, Pai. E nos curar verdadeiramente, Pai querido. Coloque em nós nível profundo diante da Tua presença, Pai. Quebra raízes familiares que ainda nos prende, Pai querido.
para que nós possamos viver um tempo novo na Tua presença, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo, Deus, cada irmão, cada irmã, Pai, nessa noite, Deus. E obrigado, Jesus, porque o Senhor mudou toda a palavra, Deus, que eu tinha preparado, Pai. E é assim que tem que ser, é o Teu Espírito Santo que tem que vir agir. Não somos nós que temos que pregar o que queremos, mas é o Senhor que tem que vir e mudar tudo à Tua maneira, Deus. Que o Senhor continue sentando conosco nesses cultos, ó Pai. E que nós possamos sentir a Tua presença, Pai. E quando nós desligarmos a câmera, Pai, que nós possamos Te buscar ainda mais no nosso secreto, Deus. Ter relacionamento de verdade contigo, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a minha oração, Pai. É aquilo que eu Te peço, Deus, Te entrego e Te agradeço, Pai. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de ter o Senhor aqui conosco, Deus. Em nome de Jesus, Paizinho. Amém e amém, Deus querido. Amém. Amém, irmãos. Amém, glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe. Me perdoem por eu não conseguir pregar essa noite sem chorar. Se tiveram coisas que os irmãos não entenderam, amém, que o Espírito Santo venha trazer o discernimento para cada um, amém, e que em nome de Jesus nós possamos continuar nesse mesmo Espírito, todos os dias, em nome de Jesus, amém, que Deus abençoe, obrigado. Glória a Deus, obrigada, pastor. Amém.